Se você acompanha o mercado, deve ter percebido que desde 2025 o dólar vem caindo. Isso não é por acaso e também não é por conta do Brasil. Existe uma estratégia clara e bem definida dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump e sua equipe, de enfraquecer o dólar de uma maneira controlada. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo de uma forma simples, resumida e direta. Mas antes de tudo, a gente precisa olhar para um problema central dos Estados Unidos. Há décadas, os Estados Unidos compram muito mais do que vende para o restante do mundo. Ou seja, eles possuem déficits comerciais gigantes com a grande maioria dos países do mundo. Eles importam bens industriais, produzem muito pouco internamente e acabam ficando dependentes de outros países. Isso se tornou ainda mais grave com a dependência da China para produtos essenciais, como tecnologia e até insumos estratégicos. E quando você passa a depender de um rival geopolítico da magnitude da rivalidade entre China e Estados Unidos, isso deixa de ser um assunto apenas econômico e passa a se tornar uma pauta também de segurança nacional. E aqui entra um ponto central. Por muito tempo, devido ao dólar ser a moeda com mais hegemonia ao redor do mundo, a moeda mais forte, a reserva global, o dólar ficou forte por muito tempo. E o impacto disso é que ficou muito mais barato importar do que produzir internamente. É muito mais barato comprar produtos da Ásia, por exemplo, do que produzir dentro dos próprios Estados Unidos. E a consequência disso é que a indústria local acaba perdendo espaço, exportar fica muito mais difícil e o país vira um grande consumidor e não produtor. Isso, em medida, é muito bom para o consumidor americano, mas muito ruim para a indústria nacional. E aqui entra uma curiosidade interessante. Muitos economistas chamam essa virada do governo Trump de Acordo de Mar-a-Lago. Esse termo surgiu porque foi em uma das reuniões estratégicas realizadas na mansão de Mar-a-Lago de Donald Trump que se consolidou a ideia de que os Estados Unidos precisavam enfraquecer o dólar para fortalecer a indústria local. Não é um acordo formal, como outros acordos que já existiram na história, como o de Bretton Woods, por exemplo, mas é uma expressão de mercado para representar o nascimento dessa estratégia econômica. A lógica dessa estratégia é muito simples. Tornar o dólar mais fraco torna a importação mais cara e a exportação mais competitiva. Com isso, produzir dentro dos Estados Unidos fica muito mais interessante, a indústria nacional ganha um fôlego e os déficits comerciais diminuem. Portanto, as tarifas que Donald Trump vem impondo não são aleatórias. Elas servem para tentar reequilibrar e reorganizar o comércio internacional, forçando um equilíbrio nas balanças comerciais. O efeito colateral disso, ou talvez até mesmo o efeito desejado de Donald Trump, é um dólar menos valorizado frente às outras moedas globais. E vamos trazer isso para o Brasil e explicar e entender o porquê que o Brasil, um país emergente, pode e está se beneficiando com isso. O Brasil hoje é um país emergente que, apesar de algumas dificuldades, possui um potencial de crescimento muito grande. Hoje, a nossa taxa de juros está em torno de 15%, enquanto nos Estados Unidos a banda flutua entre 3 a 3,5%, uma diferença muito grande. Isso faz com que os investidores estrangeiros acabem procurando retornos melhores e trocando, por exemplo, o dólar pelo real. Isso faz com que haja uma pressão vendedora do dólar e uma pressão compradora no real, fazendo com que a demanda pela nossa moeda aumente, tornando o real mais forte e o dólar mais fraco quando comparado um ao outro. Além disso, o mercado também se antecipa e enxergando uma possibilidade, mesmo que hoje ainda remota, mas uma possibilidade de que, a partir dos próximos anos, a gente tenha governos com mais austeridade fiscal e uma política fiscal mais responsável aqui no Brasil, isso acaba se transformando em expectativa de crescimento. E então, não é à toa que a gente está vendo o Ibovespa, por exemplo, atingindo níveis recordes de pontuação que antes nunca foi visto. É muito por conta do fluxo estrangeiro de capital. Portanto, resumindo, o dólar não está caindo por fraqueza dos Estados Unidos, e sim por estratégia. Estratégia essa que começou lá atrás, no início do mandato de Donald Trump, no Acordo de Mar-a-Lago. Inclusive, perguntado recentemente em algumas entrevistas o que Donald Trump achava do recente enfraquecimento do dólar, Trump afirmou que o dólar estava indo muito bem e que isso estava possibilitando grandes negócios para os Estados Unidos, reforçando, mesmo que de forma indireta, a sua estratégia de enfraquecimento do dólar. Well, Mr. President, with the current value of the dollar, do you think it's declined too much? No, I think it's great. I mean, the value of the dollar. Look at the business we're doing. No, dollar's doing great. E com isso, países emergentes como o Brasil se beneficia desse cenário de juros altos, entrada de capital estrangeiro
e melhora de expectativas. Mas será que o dólar vai parar de cair? Vai continuar caindo? Até quando? Como o Brasil consegue continuar se beneficiando disso? Esse é assunto para os próximos vídeos. Valeu!